Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Fabiano. Estamos aqui em mais um vídeo para fazer a página do DevWest, página institucional. Hoje vamos finalizar ali, né, o navbar, ficou faltando ali botar um efeito. E vamos também colocar ali, né, a parte dos projetos, a parte da equipe ali do nosso contexto usando HTML e CSS. Vamos lá, mão na massa aí, galera. Bem, nosso projeto anterior, né, nós fizemos ali a navbar, né, só que ela não tá legal ainda, tem uns probleminhas. Fizemos também ali, né, uma área ali para poder divulgar o trabalho com um botãozinho, colocamos o botão, mas também temos que ajustar algumas coisas. Então hoje a gente vai terminar de fazer a área, né, que ele fala sobre os projetos e também a área que ele fala sobre, se eu não me engano, os colaboradores. Se der tempo eu falo sobre ela hoje, tá, galera? Então vamos lá. Eh, Vamos começar, né, como seria, né, o start aqui dessa nova tarefa, né. Primeiro a gente tem que definir o que que a gente vai fazer no projeto. Então deixa eu abrir aqui o nosso bem, então, voltando aqui, né, para o nosso contexto, deixa eu ajustar aqui ele, ajustei. Temos aqui a página inicial, né. Aqui, ó. A gente parou nesse botão, agora a gente vai fazer a área de projetos, que é essa área aqui, até essa barra, porque aqui eu tenho a área de colaboradores. E a ideia da área de projeto é de construir esses cards aqui, né. Talvez colocar um efeito nele, alguma coisa, mas a ideia é botar uma coisa bem limpa, que aí quando ele clicar nesse card, ele vai abrir uma área maior, aonde ele vai descrever o projeto, falar um pouco mais sobre cada projeto que a gente está, né, que a gente vai desenvolver. Então vamos para começar nossa tarefa aqui, né. Primeira coisa eu vou ter que pegar essa tarefa, né, vou pegar esse wireframe aqui, deixa eu ver aqui se está aqui nos meus arquivos, imagens, DevWest. Wireframe. Ah, tem ela aqui, ó. Tenho a área de projetos, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Tá, beleza. Então tem um arquivo aqui do nosso wireframe, que a gente vai tentar recriar ele. Eu vou colocar aqui, só que para não confundir o que a gente já fez aqui, né? Eu vou criar uma pastinha chamada wireframe. Mas antes, né? Vamos começar certo, né? Vamos começar certo, a gente tá começando errado. Eu tô numa branch aqui que é o branch. Eu estou numa branch aqui que é a branch da aula passada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ir para main, né? Então, vou vir aqui no meu terminal. Fabiano, você não usa a interface gráfica. Galera, interface gráfica a gente usa no dia a dia sim, tá? Para poder ganhar um pouco de velocidade. Mas o bom é você conhecer os comandos. Então, é recomendado que você conheça os comandos do Git ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso prompt, né? Vou colocar o comando git checkout traço B. Eu vou colocar aqui main. Eu vou para main. Opa, deu errado ali porque eu botei aspas. Mudou aqui a nossa branch. Agora estando aqui na main, ele tá falando que eu tenho 3 coisas para mandar para atualizar. Não sei que mudanças são essas. É a minha barra. Né? Eu fiz alguma mudança na barra, então para mandar o git push, né? Origin main. Na verdade, antes de dar o git push, vamos dar um git pull para pegar as mudanças lá da main. Acho que agora sim, porque eu ia mandar uma mudança que eu nem sabia se tinha feito essa mudança. Eu acho que eu tinha feito essa mudança lá no GitHub. Então, para não dar conflito lá no GitHub, é sempre bom você dar um git pull antes de fazer qualquer coisa. Então, toda vez que você começar um projeto ou começar teu dia a trabalhar, você vai dar um git pull para baixar todas as mudanças lá da tua ramificação principal, da main. Ou da Homolog, da onde você for trabalhar, tá? Por exemplo, se um erro deu na Homolog, ou na Tester, ou na main, dependendo da política da empresa que você trabalha,
você vai lá e atualiza aquela ramificação de referência, né, que você está usando ali para corrigir o problema e dali você, né, cria uma branch, né, e corrige ali a tarefa ou refaz a tarefa que você está pretendendo fazer. Então aqui eu já fiz a atualização da main, né, a main está atualizada. Agora eu vou vir aqui, né, vou criar uma ramificação nova, git checkout b, só que nesse caso aqui não vai ser main. A gente está usando o padrão, né, de colocar o nome do projeto, né, que foi lá DevWest, não foi isso? DevWest, DevWest, tá bem. DevWest, e aqui eu vou colocar o projeto que eu vou trabalhar, no caso seria vou botar aqui site, não pode ser site, o institucional, tem que seguir o padrão que a gente colocou lá, eu não me lembro qual é o padrão. Eu poderia estar vendo esse padrão no GitHub, né? Então se eu for aqui no GitHub, deixa eu mudar de lado aqui, pronto, que aí tá melhor. Dev institucional. Essa questão de nomenclatura de branch, ó, site IF, né? IF. Por que IF? Não me lembro agora. Não me lembro. Depois vocês colocam aí no comentário por que IF. IF Eu me esqueci que se fica IF. Institucional. Ah, tá. É institucional front. Cara, por isso que a abreviação é uma droga. Bem, então vou colocar aqui institucional área projeto. Então eu vou trocar aquele F lá, botar só institucional, porque é o projeto que eu estou trabalhando aqui em cima. E também para me lembrar, né? A gente segue essa regra lá é uma regra que é definida pela empresa que está trabalhando. Então aqui eu estou seguindo uma regra mais ou menos da empresa que eu estou trabalhando, que é colocar o projeto, né, a equipe, o projeto, a equipe e o que a gente está fazendo e o número do item, né? Então seria mais ou menos essa ideia aqui. Então, cria branch, automaticamente ele vai, né, me colocar nessa branch, tá aqui, ó. Colocou na branch do projeto, eu já posso começar a trabalhar, tá? Então, feito isso, galera, eu vou vir aqui agora e vou ver as minhas pastas, né? Vou fechar aqui o terminal, vou ver minhas pastas. Uma coisa que eu gosto de colocar nos meus projetos seria colocar uma extensão que é do material icons. Material icons, que é esse cara aqui, ó. Por quê? Ele vai deixar a, a estrutura ali de ícones mais visível, tá? Você vai conseguir visualizar ela mais fácil no teu item. Então, aqui em cima, nas pastas, ó, quando a gente começar a instalar, né, a gente tem que definir ele como padrão no sistema. Aí, as pastas que eu estou usando aqui em cima agora, elas têm cara de pasta, né? Então, você vê as pastas, você vê os arquivos, você vê que é uma imagem. Então, ele coloca um ícone para diferenciar isso, é muito bom para ganhar velocidade. Porque antes aparecia só as setinhas. E o aluno que está começando, né, a galera que está começando, ele acaba tendo essa dificuldade em conseguir enxergar as coisas. Como é que eu enxergo isso? Assim fica mais fácil, tá? Então é uma extensão que eu coloco o material ícone, eu gosto dela. Existem outros ícones que você pode baixar, mas isso aqui facilita a gente visualizar, né, os detalhes do projeto, né, a estrutura de pasta. E aí, né, que eu tava fazendo antes era o seguinte, eu vou tirar o wireframe daqui, tá, das imagens. Por quê? Porque eu tenho alguns wireframes e eu não quero misturar. Então eu vou criar aqui uma pasta, com o botão direito, chamada wireframe. E eu vou colocar esses wireframes aqui dentro, tá? Para não misturar com o meu conteúdo. Porque depois que eu terminar de montar o site, eu vou apagar isso, tá? Então não me interessa ficar guardando esses itens. Eu vou pegar o wireframe, vou colocar aqui, ó, né? Aí eu vou mudar o nome do arquivo, wireframe.
traço projetos. Aí aqui no caso eu posso botar home projeto, porque a gente vai ter uma outra wireframe do projeto, que é onde você vai carregar essa pasta aqui dos projetos, tá? Então quando o usuário clicar aqui, ele vai para uma outra pasta, uma outra página, aonde ele vai ter lá os projetos do seu site, tá? Bem, feito isso, né? Tem aqui meu projeto, eu vou dar start no Go Live, né? Vou dar start aqui no Go Live. Temos aí o nosso site, ele tem alguns problemas, como por exemplo aqui, ó, o conteúdo, quando chega na parte branca, ele não aparece aqui em cima. Então esse é um problema, porque eu estou usando letra branca. Então eu tenho que fazer alguns ajustes aqui. Poderia ser que ele colocasse uma barra preta quando ele descesse um pouco a tela. Então eu poderia estar fazendo isso também, né? Colocar o background aqui para ele, ou deixar o background definitivo ali para a barra, tá? Então seria um ajuste aí que a gente poderia estar fazendo para compor. Aqui esse botão também, no nosso último encontro, ele ficou meio cinza, né? Mas a ideia é que ele fique como modelo, né? Que ele fique laranja, né? Com a letra branca, alguma coisa assim. E quando o usuário passar o mouse sobre ele, a gente inverter, né? Destacar o botão. Então vamos lá, galera. Vamos fazer esses ajustes aqui do Navbar. Ficou faltando, que é rápido. Então o que acontece? Para você mudar a cor do fundo de um projeto como o nosso aqui, vamos agora ajeitar os nossos probleminhas lá, né? Então aqui, por exemplo, o nosso item lá, deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Eu fechei, né? Vou apertar aqui o F5, que o F5 ele abre para mim no modo console. Modo console não, modo debug. Aqui, ó, nosso site. E ele tá com aquele probleminha que eu falei, né? Ó, quando você passa ele aqui, as letras somem. E para isso a gente tem que fazer assim, tem que criar uma sombra. A gente tem que criar uma área de sombra ali. Para criar uma área de sombra, a gente vem aqui no CSS. A gente pode criar na parte de cor ou na parte de variáveis, né? Então aqui na parte de variáveis, a gente pode estar criando uma variável de cor para sombra. Até que tem aqui, ó, shadow. Então essa variável de sombra aqui, né, que eu criei essa cor de sombra, ela vai ser aplicada naquele item, tá? Então a gente cria uma variável composto da sombra. Para quem não sabe como é que funciona o sistema de sombra, ele usa o mesmo padrão do RGB, isso é, a primeira cor é a cor vermelha, a segunda cor é o verde, a terceira cor é o azul e o quarto item é a dureza, né? É o alfa. E aí você, quanto mais próximo de um, mais sólido, e mais próximo de um ele é mais sólido, e mais próximo de zero é mais transparente. Então se eu quero ele mais transparente aqui, ó, eu vou zerando ele, né? Aí fica zerado. Então se eu quero ele mais sólido, né, eu coloco aqui mais próximo do 1, tá? E aí você vai ajustando, tá ok? Uma outra forma de você usar o RGB, né, seria você usar com o jogo da velha, né, o tal do hashtag. E aí você coloca os dois últimos dígitos aqui para dureza, né? Então assim, é casos e casos que a galera prefere usar, né? O RGBA ou então RGB normal, para poder definir isso aí no projeto, tá? Então aqui eu tenho aqui a minha channel, tá criado. Aí o próximo item aqui, a gente seguir aquele padrão que a gente fez na última aula, é criar uma classe com cor e dar um nome para ela, que nesse caso vai ser o background shadow. E aí eu coloco aqui o nosso background color, passando a variável com a nosso shadow, dessa forma. Então criando essa cor, né? A gente pode ir lá no nosso navbar, aqui no index, vem aqui no navbar, e aí você pode estar chamando aqui no CSS, aqui no nosso navbar mesmo. No navbar a gente pode estar colocando aqui o bg traço shadow,
Vamos lá, o que eu fiz de errado? Aqui tá pegando o main. Ah, o main. Deixa eu ver aqui o main. Importei as cores aqui. É uma classe BG Shadow. Será que essa variável eu chamei errada? Ah, é Color Shadow. Viu? Aí vocês não falam nada. Color Shadow. Agora sim, galera. Então, feito isso, ó, nossa barra já fica escura, né? Então posso deixar assim, que atende até a questão do nosso mobile. Ele fica mais composto, né? Porque antes ele estava quebrando ali. Então você tem aqui agora uma área mais composta ali, né? Com o item escuro. E aí, aquele shadow que eu coloquei lá antes no L, opa, meu Deus do céu, cadê o projeto? Que eu tinha colocado na navbar, aqui, ó, esse background color aqui, que eu tinha colocado, eu posso estar tirando ele, né? Vou comentar ele aqui. Vou comentar ele aqui. Por quê? Porque o nosso contexto agora, ó, ele tá todo com a borda preta, né? Ele tá todo envolto desse, né, dessa área. E aí eu consigo resolver esse probleminha, né? A barra sempre vai ser visível ali no item, ok? Então aí você tem ali já o efeito do site aí, né? Esse probleminha da barra solucionada. E o botão, né? Esse botão aqui que a gente tinha feito, ele tá no form, ele ele está, né, com as cores ali estranhas, né? Então o botão, esse botão ali, ele tá como radius, deixa eu ver lá o código. Ele tá no index.html. Eu venho aqui na parte de baixo, tem que o saiba mais. Eu botei o border radius, que é para ele ficar com aquela borda em volta. O texto ele ficou preto, nesse caso aqui vai ser branco, text white, que é do Bootstrap, ele fica branco. E eu vou colocar o beige orange. Vamos ver como é que ficou. Ah, ele ficou laranja. Aí quando eu passo o mouse sobre, não acontece nada. Por quê? Porque, se eu não me engano, esse era o padrão dele, né, desse botão. E aí, se eu quero dar, se eu quero criar essa mudança, né, se eu quero deixar ele diferente, esses efeitos aqui eu vou ter que aplicar eles separado. Então, se eu quero que ele tenha um hover, alguma coisa dessa forma, eu teria que fazer um CSS para ele. Aqui no, no form, eu já tinha colocado ele com a cor primária, né, que é o laranja. Então, não vai rolar, né? A não ser que eu faça, né, o contrário, ele ter ali alguma marcação, alguma coisa que difere esse botão do restante. Então, vou deixar do jeito que tá, deixar ele laranja mesmo, para seguir o modelo que o wireframe foi desenhado na home, né? Então, a home aqui, well. Eu não tenho aqui, né? Eu não tenho. Mas a home lá, segundo o nosso contexto aqui do DevWest, deixa eu fechar tudo aqui. Nosso contexto do DevWest, ele é laranja, né? Até maior, né? Mas eu vou deixar dessa forma aqui, né? Como tá lá, laranja e branco, para chamar atenção. E aí agora a gente parte para a parte do projeto. Agora sim que já começar a fazer o projeto. Então, para fazer esse projeto aqui, a ideia é que cada parte do site seja componentizada. Ou seja, cada parte do site vai ser uma seção. E a seção vai ter ali seu conteúdo. Então a gente vai vir aqui no index. Temos aqui uma seção que é a seção que a gente colocou ali o texto, né? Explicando ali um pouco sobre o projeto. Agora a gente vai criar uma outra seção, uma outra section. Essa section dos projetos. Uma coisa que eu posso fazer aqui, né, seria eu começar a trabalhar com a ancoragem. O que que é ancoragem? Os ícones, os atalhos que você cria no projeto, eles direcionam você para alguma outra área do site. Sendo que,
Se eu colocar um atalho com o jogo da velha, esse aqui é o nosso hashtag, né, se eu coloco aqui o hashtag, eu falo para ele que, ele vai estar nessa mesma página, ele deve buscar o conteúdo nessa mesma página. Um identificador, por exemplo. Só que eu não defini qual é o identificador, não defini nada. Se eu chegar aqui e coloco a palavra projeto, né, nesse caso eu vou botar em inglês, project, assim, o que que vai acontecer? Ele vai buscar um ID nessa página chamado projeto, tá? Então aqui, ó, se eu chegar aqui nessa seção e colocar o ID traço, project, dessa forma, quando o usuário clicar aqui em cima, né, nesse ID, ele nesse link, automaticamente ele vai descer, né, para essa parte do site, tá? Então a gente faz isso. Isso aqui é chamado ancoragem, né? Quando você coloca o jogo da velha ali no link, para que ele clicando, ele vá para aquela parte, ele busque para aquela informação no próprio site, que você está ancorando essa informação ali no próprio site, né? É, então quando eu clicar em projeto, ele vai descer para a área de projetos aqui embaixo, tá vendo? Ok? Então está funcionando a ancoragem. Uma coisa que eu não coloquei aqui no Navibar ainda, foi o index que eu coloquei, né? Beleza. Então, se eu clicar na logomarca, eu vou para o index. Eu recarrego o index, né? Eu vou para a raiz. Beleza, beleza, beleza. Então, aqui começamos a fazer. Colocamos uma div para poder amarrar esse conteúdo do projeto dentro da div. E aí, né, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, a class para poder chamar as classes do Bootstrap. O Bootstrap tem uma classe chamada Container, que ele vai segurar o conteúdo ali no meio do site. Então, feito isso, eu venho aqui agora e começo a desenhar o nosso wireframe, que é esse daqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. Que é esse daqui, tá? Então, eu vou começar a desenhar esse wireframe. Deixa eu deixar ele aberto aqui. Então, aqui eu tenho um título chamado projeto, no nosso wireframe. Então, já parto aqui pro título, mas antes, estou esquecendo uma coisa. Toda vez que você pega um wireframe, um protótipo, alguma coisa para você avaliar, se você não tem muita informação dele, você olha e verifica o seguinte: quantas divisões, quantas áreas eu tenho nesse protótipo? Então, quantas divs, quantos quadrados eu posso dividir essa área, né? Então, olhando aqui, eu tenho o primeiro quadrado, que é essa área aqui em cima. Então, isso aqui seria uma divisão, um H2, um H1, né, que eu poderia estar colocando aqui. Depois eu tenho mais uma divisão, né, para segurar esse card com contexto. Outra divisão para segurar o card com texto e outra divisão para segurar o card com texto. E aqui dentro eu tenho uma imagem, né, um IMG, com um título, poderia ser um H3, alguma coisa assim, e um parágrafo, né, aqui dentro. Então eu tenho que ter essa visão, né, eu tenho que começar a reconhecer os elementos. Então aqui eu vou colocar o, o nosso projeto tem que começar a estruturar dessa forma. Então, vou criar uma div. Pode ser uma div, pode ser um H2. E nesse H2 eu vou colocar lá o projeto. O projeto. O projetos, melhor falando. Projetos. E aqui, agora, eu começo a fazer a questão dos cards. Tá? Essa questão do card ali tem uma situação. Eu posso colocar esse card em uma div, assim. E aqui dentro colocar todos os cards que eu quero, tá? Seria um mais correto. Ou, como esse H2 ele não pertence aos cards, eu posso estar colocando ele fora do container. Tá? Então esse H2 aqui, ele poderia estar vindo aqui para fora dessa div, assim. E aí eu teria uma div a menos. Aqui eu teria uma div a menos, dessa forma. Então o que que eu estou falando aqui com ele? Que ele vai ter um H2 fora do contexto. E esse container que é essa div, ela vai ter os cards que aparecem lá. Então, se são 3 cards, eu vou ter 3 divs, né? Uma div para cada
para cada card. Uma div para cada card, tá? Fabiano, da outra forma tá errado? Não, não tá errado, tá, galera? Você consegue fazer dessa outra forma que eu falei. Também, né, colocando aqui dentro o H2, assim, tá? Só que você tem a opção ali de você colocar, né, uma div pegando todo mundo, né, a seção, e aí dentro dela você colocar uma outra div para pegar ali a área de cards, e aqui dentro você criar o card. Então aqui, ó, uma class cards, né, ou então project cards, assim, ó, cards, tá? Uma área de card de projetos ali, né, que você vai estar colocando, né, project cards. E aqui dentro você começa a construir o teu card, né? Então aqui seria o teu card aqui. Project card, project área, né? E aqui eu vou criar uma div para colocar a class com os project cards. Project cards, assim. Tá? Então, e cada um desses project cards aqui seria um card que aparece lá no contexto, tá? Só que o Bootstrap, ele tem os cards, ele já tem cards prontos que você pode usar. Então eu poderia estar simplesmente usando um card do Bootstrap para fazer esse meu contexto. Eu posso ir lá no Bootstrap, agora sim, vou lá no Bootstrap, sempre a versão que a gente está usando, a gente está usando a 5.3, né? E essa aqui, ó, seria a última versão, 5.1.3, que é a última. E aí você vem aqui na documentação, deixa eu aqui para home, vou aqui no header, que é 5.3, essa aqui, ó, não é 5.1 não. E aí na home aqui, né, na documentação, a gente busca aqui os componentes chamados de card. E abrindo aqui o componente, olha na voz. Abrindo aqui o componente de card, aí você tem ó, o primeiro card, né, o segundo, o terceiro. E aí você pode escolher um card que você esteja usando aí, que você queira usar. Aí eu vou pegar o primeiro. Se você não quiser usar o card do Bootstrap, cara, pode ficar à vontade de criar o seu, tá? Isso aí não vai diferenciar não, porque a única coisa que muda aqui é a classe mesmo. Então a classe card, imagem top, né, card buddy, essas classes elas são do Bootstrap. Quando você vem aqui, você copia esse card, você vai lá no projeto, e aí esse área de projeto card aqui você cola o card, né, do seu projeto. A diferença aqui é que ele colocou uma largura. Eu vou tirar essa largura e aí nós já vamos ter os nossos cards aqui embaixo, tá? Para colocar uma imagem ali, eu tenho uma imagem lá no modelo, só que essa imagem não está aqui, tá? Eu não coloquei, não salvei essa imagem, ainda não. Bem, eu vou colocar essas imagens lá, eu baixei elas aqui, né? Peguei elas aqui, tenho as imagens aqui, são essas três. Vou arrastar elas para cá, a pastinha da imagem. Então aqui eu tenho as três imagens, né? Uma boa prática é você botar aqui a aplicação dela, né? Aqui, Project, Agenda. Aqui vai ser Project Pag. E aqui vai ser Project Tarefa. Tá? Para que na hora que você abra o documento, tô quase tampando aqui, né? Na hora que você abra aqui a parte de fotos, fique organizada as pastas. Então é sempre bom você estar montando ali um sistema de nomenclatura para que
favoreça na hora de você pegar essa informação aí no futuro. Então tem aqui o nosso app com as fotos. E aqui eu posso estar colocando a foto. Então essa primeira foto aqui vai ser uma foto lá do IMG, né? Então ponto barra. Coloco aqui o imagem. Aí esse cara aqui vai ser a agenda, por exemplo. Aqui vai ser a agenda. Temos que colocar, né, ó, o Alt. O Alt ele serve para falar para o leitor de tela qual a finalidade da foto, né? Então aqui é imagem, imagem não, bota projeto agenda. Aqui nós temos um 5, um H5 que ele colocou, né, com card title, que é o título. A gente pode estar colocando aqui agenda flex, que é o que está lá no modelo. Esse nome não é o nome definitivo. E aí eu posso estar colocando lá o que foi escrito lá no nosso modelo, né? Deixa eu ver aqui o que está escrito. Projeto gerenciar. Só que eu teria que digitar isso aqui. Eu vou colocar o lore aqui por enquanto. O lore Y. Deixa eu botar aqui só a primeira frase. Aí nós temos um atalho aqui. Esse atalho, ele vai ser um botão, né? Ele botou aqui um BTN Class, ele é um botão para te direcionar o projeto. Aí nesse caso, eu quero que quando ele clicar no card, ele direcione para o projeto. Aí eu poderia estar fazendo da seguinte forma, eu poderia colocar esse atalho pegando todo esse card, né? Todo esse card, toda essa imagem, que todos os elementos dessa imagem. Seria uma forma de fazer isso, tá? Eu pegar esse atalho e colocar ele aqui, ó, pegando todos os elementos dessa forma. Assim, tá? Seria uma forma de fazer isso, né? Ou fazendo assim, deixa eu botar assim. Aí eu pego o card aqui, ó, o card, dentro dele eu tenho o A, que é o atalho, aonde eu direciono ele para uma outra página, né? Por exemplo, aqui, vou botar aqui google.com.br, botar o https dois pontos barra barra. Aqui, ó. Aí o que acontece? Como eu não defini largura pro card, ele fica desse tamanho. Uma forma de se definir largura pro card seria a gente trabalhar com o sistema de grid do Bootstrap. Tá? O Bootstrap tem um ótimo sistema de grid que você consegue definir, né, a largura das coisas, né? Definir ali como é que ela vai se comportar. Esse sistema de grid do Bootstrap, ele fica aqui, ó, CSS Grid, não é bem esse cara aqui não, isso aqui é outra coisa. É colunas. Aqui, ó, sistema de colunas do Bootstrap, né? Que antigamente era chamado de sistema de grid, mas hoje é chamado de sistema de coluna. Aqui, ó, grid. Aqui, ó. E o que que acontece com esse sistema, tá, galera? Seria o seguinte, ele vai dividir a sua tela como se fossem 12 colunas, tá? Não sei se alguém está falando sobre isso, mas é como se você tivesse na sua tela 12 colunas. E aí, quando você precisa ocupar a tela toda, você fala que o sistema vai ter 12 colunas, né? Aqui um exemplo, ó. Deixa eu tentar pegar aqui um exemplo, ó. Aqui. Para que o sistema de coluna funcione, como está aqui no nosso modelo, eu tenho que usar uma classe chamada de row, né? Que seria a linha. E aí dentro eu coloco as colunas que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, nessa row, nessa linha, ele colocou uma coluna, depois colocou uma coluna com 6 espaços, depois uma outra coluna aqui dentro. Então como é que como é que ficaria esse sistema, né?
essa primeira coluna aqui, ela vai ser igual à segunda, à última coluna. Por quê? Porque se no total eu tenho 12 colunas, e a do meio ela ocupa 6 colunas, sobraram mais 6 colunas. Então, de 12, né, se você tirar 6, sobram 6. E como eu tenho mais outras 2 colunas, ele vai dividir esse espaço. Então, você vai ter 3 colunas, 6 colunas e mais 3 colunas. Então, é o que acontece aqui no contexto, né? Que você tem 3 colunas, mais 2 colunas, 6 colunas e mais 3 colunas. Ah, se você tivesse colocado, por exemplo, col 4 na primeira coluna, col 6 na segunda, e deixasse col vazio na terceira, aí ficaria 4 com 6, dariam 10, sobrariam 2. Então, essa última aqui ficaria com 2 colunas. Tá? Então é assim que funciona o sistema de colunas, o sistema de grid ali do Bootstrap, que ele é muito usado em vários lugares. Se você pegar um sistema legado, com certeza ele vai ter. Hoje a gente tem outras opções, que é o Flex, né, para fazer isso. Mas você tem que definir a largura do item. Você é obrigado a definir a largura do item, tá? Aí aqui, como é que a gente pode fazer isso daqui, né? Como é que a gente gerencia esses cards? Você vem aqui no código. Aí se eu chegar nessa área aqui, que é a área do meu cards, e colocar aqui o row, ele vai transformar isso aqui tudo em linha. E agora, para cada card desse daqui que eu estou criando, eu posso colocar um call, assim, ó, um call traço 4. Então, se eu faço isso, essa div, que é a div do card, ela vai ocupar 4 colunas. Então, se eu for lá no nosso modelo agora, olha lá, o meu card está ocupando 4 colunas. Tá vendo? 4 colunas, tá? Do projeto. Tá dando um problema aqui porque eu acho que eu escrevi container errado aqui, ó. Container. Agora escrevi certo. Agora escrevi certo. Agora sim. Então ela fica aqui certinho, tá? Então assim, o nosso card tá nascendo. Não tá igual ao modelo lá, né? O modelo não tem essa borda. Tem como você tirar essa borda no sistema de card. É só você vir aqui e botar border. Border. Se eu não me engano, 0. Ele tira o sistema de bordas do card, porque a borda que apareceu ali é uma borda é, é uma borda do, do card. Aí na sequência eu chamei o border 0, que é o comando do Bootstrap, né, que é a classe do Bootstrap que tira bordas. Se você for lá na documentação do Bootstrap e buscar a palavra border, aqui ó, border, você vai ter todos os tipos de bordas, né, borda superior, inferior, né, sombra, e incluindo a remoção da borda, né, que é a borda 0. Né, tem a espessura da borda, você pode deixar ela mais espessa, né, tem aqui a variação. Então, todos os comandos que você costuma usar no teu CSS, no Bootstrap tem alguma alternativa que você pode estar usando ali, pode estar chamando no próprio HTML. Se não tiver, você pode estar criando o seu, né, caso você use ali, como a gente fez com as cores. Bem, então aqui, né, o meu card foi criado, né, com a porcentagem ali do item. E aí se eu tiver mais cards, né, eu tenho 3 na verdade, a princípio 3, eu teria que duplicar esse card aqui mais 2 vezes, né? Então se eu duplicar ele mais 2 vezes, ó, mais 2 vezes, então vou copiar ele, vou colar ele aqui, vou copiar e vou colar de novo. Então o primeiro é da agenda flex, né? Vamos aqui no wireframe. É tarefa flex primeiro. Então aqui, ó, o primeiro é tarefa flex.
Depois nós temos da agenda, tá aqui, a agenda já tá, e o último é do PagFlex. Aí vamos mudar aqui os itens. PagFlex. PagFlex. Beleza. Então, feito isso aqui, galera, a gente já vai ter. Deixa eu salvar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ele clica. Olha só, tem alguma coisa errada que deveria estar certa. Aqui, ó, tem uma div que tá fechada errada. Aí ele quebrou meu designer lá. Uau. Aqui, ó. Tem div fechada errada. Por isso que tá dando problema. Aqui, ó. Então, eu tinha que ter feito primeiro certo. Como eu fiz errado, ele copiou errado. Então aqui eu tenho a div fechando certo, a div fechando certo e a div fechando certo. Aí com isso, agora eu tenho os três cards aqui, ó. Um do lado do outro, igual no nosso wireframe lá, né? Tô aqui na frente. Aí igual o nosso design lá desenhou. Só que agora a gente tem que ajustar, né? O título, ajustar os textos aqui embaixo, né? Que eles estão em forma de título, de link. Aí uma coisa que a gente pode estar fazendo na nossa aplicação, se você não quer que o link ele tenha aquela cara de link de HTML, que é a cor azul, a gente pode estar definindo lá no main, lá no nosso estilo, aqui ó, no main, por exemplo, pode estar definindo um formato para o link, né? Então, por exemplo, ó, essa cor aqui, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, essa cor aqui, ela vai ficar aqui no color. Eu já tenho um arquivo chamado color, né? Então, vamos levar a cor para cá, para ficar organizado. Fonte, aqui ó, fonte, coisa de fonte, eu poderia estar criando uma classe fonte também. Né, o body, tá, o body pode ficar aqui. O header, cara, eu poderia estar tirando ele daqui também. O fonte eu poderia estar tirando, né? Poderia estar criando aqui um arquivo também de fonte, fonte.css. E colocando toda a parte de fonte nesse arquivo. Por que que a gente quebra tanto assim, galera? Porque é, é, na hora da manutenção fica fácil você ver, né? Você saber, né? Então aqui, ó, tem o body, que é comum para todo mundo. O header, eu botei ele aqui, mas ele vai ter que ser só na página principal. Então ele não vai ser para todo mundo. O título também, só na página principal. Então esse cara aqui ficaria só na página principal, né, do nosso site. E aí, a gente poderia estar criando um arquivo chamado header, ou melhor, home, né, que é a página inicial.css, e tá colocando esse conteúdo aqui da main, que pertence à página principal, tirando o body, tá? O body é comum a todas as páginas. Agora o header, o title e esse tamanho, ele só aparece na home, né? Então aqui, ó, esse home CSS viria para cá, dessa forma, tá? Dessa forma. Aqui eu chamei o form, porque eu vou ter um form aqui, né, na main. Chamei o nave, o colo, beleza. Faltou chamar o fonte, né? Arroba import ponto barra fonte.
Faltou chamar a fonte. Assim. Beleza. Beleza. E aí, se o atalho é comum, você pode estar criando um A aqui e você coloca o text decoration none, né? E pode estar colocando aqui um color, que aí nesse caso aqui eu vou chamar de, né, vou botar aqui um var e vou chamar a cor primária black, não, vou chamar o color black. Um color black aqui, para indicar que ele ou black ou gray, não sei se aqui tem gray, deixa eu ver se eu botei gray. Não botei, né? Então vamos criar um gray aqui. Vamos criar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos criar aqui um gray, que é o nosso cinza. Vamos estar criando uma cor cinza aqui, ó. Vou botar aqui no meio. Pronto. Mais ou menos no meio aqui. Assim. Criei uma cor cinza. E aí eu posso estar colocando isso no link. Assim. E aí com isso, aqui ó, já fica acinzentado. Então todo o teu atalho vai ficar acinzentado. Se você não quiser que ele volte a ter aquela linha, você pode tirar aqui. E aí eles ficam com a linha, mas ficam na cor cinza. Então é comum você criar um efeito desse de atalho para todo o seu site, né? Tem coisa errada aqui, né? Olha só, olha que eu tô vendo. Deixa eu dar um... Ih, calma aí que deu ruim aqui. Apareceu alguma imagem aqui que eu coloquei errado. Deixa eu fechar aqui. Ó, ih, deu ruim aqui, hein? Baralhou tudo. Ah, porque eu tenho que importar. Eu tirei o home lá do... Tem que fazer o seguinte, galera. Tem que vir aqui no index, que é a nossa página inicial, e tem que chamar o CSS do Homer por conta do header. Agora sim. Aí ele volta ao normal lá. Aí ele volta ao normal. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá ficando já aparecido aí os nossos projetos. O usuário vai clicar, ele vai abrir a página do Google, porque eu botei esse link aqui, né, do Google para ele. Então, ó, clicou aqui em projetos, vai bater em projetos, clicou no início, ele carrega a página de novo. Ó, projeto, início. Colaboradores e contato nós não temos ainda, nem o entrar. O entrar tá sem nada. Mas o projeto já está funcionando aqui, ó. Já está aparecendo aqui os projetos aqui, tá? Então, né, essa parte aqui foi, foi quase feita. A gente tem que deixar igual o wireframe, né? Deixa eu fechar aqui as páginas. O que está faltando aqui no nosso wireframe para ele ficar parecido? O texto é centralizado, né? Pelo menos os títulos. Então, o H1, o H3 ali, ele é centralizado. Então, vamos centralizar ele, galera. Aqui, ó. Vamos centralizar ele. Aí, para centralizar, eu teria que fazer o quê? Teria que colocar o H5 aqui. Aí, esse é o problema, porque eu teria que, assim, tem duas formas. Se a gente está usando uma abordagem mais moderna, o TUI da vida, aí a gente chegaria aqui na classe, né, e colocaria o Text Center, né? Text Center aqui já ficaria centralizado, resolveria o problema, né? Mas aí, dependendo da situação, você tem que personalizar. Eu já tenho aqui o card title, né? Eu poder estar chamando ele no meu código e estar alterando isso, né, no meu contexto lá. Então, a maneira mais fácil é você colocar aqui no, no text aqui e tá deixando ele centralizado assim, dessa forma. E aí, lá no teu modelo, ele já vai ficar centralizado, tá vendo? Se você não quer que ele fique com a decoração, o Bootstrap ele tem um item que é o Decoration, ó, Text Decoration, que você consegue tirar. Aqui, ó, Text Decoration, né? Aí você tem o Text Decoration None, que é a classe lá de retirar. Só que você tem que colocar em todos os atalhos.
E aí, né, é aquela situação, o que que você vai fazer, né? Eu acho mais fácil você já criar, né, um CSS que já faça tudo isso, né? Já pegue todos esses caras ali, já formate ele do jeito correto. Por isso que às vezes o card do Bootstrap ele não fica legal, né? Na maior parte das vezes a gente não usa os efeitos do Bootstrap, a gente acaba criando o nosso e só usa um ou outro item do Bootstrap, tá? Então, mas é tudo depender de como você quer ganhar velocidade no projeto, né? Nesse caso aqui, eu posso estar tentando colocar o text decoration, vou tentar, né? Colocar aqui em cima, não sei se ele vai se propagar nos demais. Eu acho que não, porque atalho é atalho, né? Não propaga. Eu teria que colocar isso no atalho, né? Em cada atalho aqui, deixa eu ver se eu coloco no pai ele já funciona. Não, eu tenho que colocar em cada atalho text decoration none. Então assim, é complicado. Eu posso estar fazendo isso aqui, né? Definindo ali o atalho. Aqui, ó, botando uma classe aqui para o nome, assim, e chamar text decoration none. Então, eu colocaria essa classe em todos os atalhos aqui do nosso link. Assim, ó. Olha o trabalho que você está tendo. Tá vendo? Ah, funciona. Ok, funciona. Ela tá funcionando. Olha lá, ó, funcionou, tá vendo? E aí pode estar ajeitando ele aqui, né? Botando ali o tamanho da letra, né? Ajeitando aqui a cor, né? Botando aqui o text color, né? O text black, pra ele ficar preto, se eu não me engano é esse o nome. Ele fica preto aqui, tá vendo? Né? E aí, né, você resolve ali, você com o próprio Bootstrap, você vai chamando ali os eventos, né, e ele vai aplicando o CSS. Então eu não preciso criar uma folha de estilo própria para resolver isso. O próprio Bootstrap ele já resolve para mim e eu já consigo ter aqui, ó, um resultado muito próximo do que eu estava esperando, né? Aqui, ó, muito próximo do que eu estava esperando, tá vendo? Só faltou o projeto aqui, né? Bem, então vamos botar esse projeto ali. O projeto tá no H2, né? Aqui, ó. Então, a gente bota uma class, bota aqui um orange, pode ser um orange, não é background não, só orange. E o text center, e aí eu já resolvo esse problema. Olha lá, ele já fica já centralizado. Mas, Fabiano, tem um espaço ali. Espaço, a gente pode estar colocando margem Y5. E aí ele faz o afastamento dos itens, tá vendo? Ó, ele vai colocar uma margem em cima e embaixo do item, né? No caso do projeto aqui, para afastar ele. E aqui nesse container aqui, ó, nesse container, eu posso estar colocando no container. Pode ser no projeto aqui em cima ou aqui. Posso estar colocando um margem não, botar um padding Y5 também. Aí ele afasta mais ainda. Ó, ele afasta mais ainda. E aí você tem que avaliar, cara, como é que a gente vai fazer esse afastamento, né? Será que eu tenho que afastar tanto? A gente pode estar diminuindo aqui esse afastamento para 2. E aí ele fica próximo aqui embaixo. Se você quiser, pode estar aplicando só o afastamento na parte de baixo. Ó, botão 3. Eu não salvei, né? Margem button 3. Vou botar aqui 5. Que aí fica igual aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um espaço aqui e tem um espaço maior. É aquela situação da quebra de contexto, né? Você tem um contexto aqui, tem aqui um contexto, que tem outro contexto, e você quebrou o assunto, né, em outro assunto. E aqui, né, a gente pode estar
É, pode botar aqui por exemplo, um BG Shadow aqui. O que que vai acontecer? Ele vai colocar. Ah, é KD, Fabiano. É KD. Tem que ser na Class. Class. Que é o BG Shadow. Ele vai colocar tudo isso aqui em cinza. Aí você percebe o card aqui, tá vendo? O card. Ele tá junto. É isso que eu falo. A gente não tem essa visão do item, né? A gente não tem esse comportamento ali. É... Por isso que às vezes é interessante a gente criar o nosso card, né? A gente fazer o nosso card para não ter esse problema. A gente ter um pouco mais de assertividade ali no item. Para ele ficar próximo que tá aqui. Mas isso aí é questão do resultado que você quer. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá encostado ali um no outro. O que a gente pode fazer para corrigir isso é vir aqui no card e botar um padding 0. Aí o primeiro fica sem nada, né? Ele tá ali sem nada. Eu teria que fazer um segundo e depois der um espaço, né? Uma margem. Tô no primeiro aqui, né? Primeiro. Aí eu boto um pad 0 e coloco uma margem de 2. E aí eles se afastam um do outro. Ele começa a se afastar. Ó, começa a se afastar. Aí gera um problema. Por quê? Porque a margem sempre vai afetar o elemento que está fora dele. Então, como eu coloquei uma margem, o espaçamento que eram de 12 colunas foi afetado. Quer dizer que esse cara aqui não está respeitando a largura de 4 colunas. É 4 colunas mais a margem que eu coloquei. E aí dá problema, começa a dar problema, tá? Por isso que eu não gosto de usar o card, tá? Eu não gosto de usar o card. Eu tiro o card daqui e deixo ele sem card. Ó, deixo ele sem card. E aí eu vou desenhando esse card, né? Vou desenhando o contexto conforme eu quero. Por isso que eu prefiro eu criar o meu CSS, né? Prefiro criar o meu CSS do que usar o do Bootstrap na maioria das vezes. Mas é claro que isso é opção, né? Tem vários tipos de card aqui, a gente poder estar usando um card para resolver esse problema. Aqui, ó. Ver se tem um card aqui melhor. É, não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso card ali agora. Mas Fabiano, tava pronto isso aqui, né? Tava pronto. Bem, tem como acertar também, né? Vamos tentar acertar, vamos tentar acertar. Usando apenas o próprio Bootstrap. Para isso, aqui, ó, para acertar isso, a gente pode fazer. Para acertar isso, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar o primeiro card. O primeiro card. Eu botei o. Voltar aqui o card. Eu botei padding, né? É... Aí nesse caso aqui, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver como é que é o comportamento desse cara aqui. Tá, o problema ali é o A. Então, uma alternativa seria tirar esse card do A. Assim, botar o A para fora do card. Seria uma alternativa. Então, é o A que está dando esse espaçamento. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver da onde está vindo esse espaçamento ali do projeto. Para isso, a gente vai no inspecionar elementos, botão direito.
inspecionar. Vamos ver aqui no elemento, ó. Esse espaçamento aqui tá vindo do call. Então é o call, card call, que está colocando um padding. Tá, então o que a gente pode fazer, ó? Para resolver isso, a gente cria uma div, mais uma div, coloca o card, essa div do card aqui, copia ela em cima e tira o call daqui. Então o call ele vai ficar numa div de fora. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então essa div aqui, ela vai pegar. Nossa, tá difícil. Ó, agora sim. Então você vai ter uma div com call sem borda. Dentro dela você vai ter a div do card dessa forma, assim. E aí você consegue acabar com aquele efeito, você afasta um card do outro. Você resolve dois problemas, porque quando você coloca call, o próprio call ele já tem ali um margem, um espaçamento para separar os elementos, né? E aí, com isso a gente consegue resolver o problema. Então aqui, ó, coloco uma div, class call 4. Aí esse call 4 aqui sai dessa div. E essa div aqui vai pegar todo o card. Então, ela vem daqui para cá. Assim. Pega todo o card. Dessa forma. E aí o outro card, mesma coisa. Ó. Card, div. Class call 4. E aí a gente resolve o problema do card. Sem ter que fazer peripécias. Então, a questão, o Bootstrap, ele facilitou meu trabalho na hora de criar o card. Opa, deu um problema aqui que eu não fechei direito. Quando ele quebra assim é porque a gente não fechou direito a div. Pá, 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 pá. Aqui, ó, tem. Não tirei o call 4 daqui. Aqui. Galera, eu tô compactando aqui o código para poder ver, né, para o card não me atrapalhar. E aí eu consigo ter ali os cards agora. Os cards estão aqui bonitinho, com conteúdo aqui, né, para a gente poder já deixar o projeto ali show de bola. Bom, tá funcionando aqui o item, né? Os cards estão ali já, ó. Viu? Aí no celular que quebra, tá vendo? Aí o celular quebra e no celular ele vai colocar um do lado do outro. E aí que entra o melhor sistema de grade. Por quê? Aqui eu defini o call para ele ser sempre call, né? Sempre ser 4. Só que eu posso estar falando o seguinte, ó, quando for uma tela média, você trabalha em 4, né? 4 colunas. Se for uma tela pequena, trabalha com uma coluna só. Isso no Bootstrap existe, né? Que é aqui o sistema de colunas, né? De grid que a gente estava falando antes. Então, se eu chegar aqui e dar uma olhada, eu tenho o sistema né, de definição de largura de coluna, né? Que você tem aqui, ó, telas pequenas, médias, grandes, muito grandes, né? E extremamente grandes, né? Então, o normal aqui seria o SX, que é a tela pequena, que começa a partir de 576 pixels. Né? Então, telas menores que 136 pixels são os celulares. Ele trabalha com call normal. É o padrão dele, o default. Mas eu posso estar colocando, por exemplo, SM ou MD. Então, se a tela for, por exemplo, SM, que é maior ou igual a 576, ele já tem um comportamento. Né? Ou se for maior que 768,
que é o que a gente usa mais aí. Então eu falo para ele, ó, quando a tela for 768 ou igual ou maior, ele vai trabalhar com 4 colunas. Quando for menor que isso, né, que é o que vem aqui antes, ele vai trabalhar com 12 colunas, né? Então, para isso, a gente vem aqui no nosso código, a gente coloca aqui call, call 12, depois call traço MD traço MD4. Então, quando a gente faz isso, a gente fala para ele que em telas médias, que é tablet e outras telas, ele vai trabalhar com 4 colunas. E em tela pequena, ele trabalha com 12 colunas. Aí aqui, ó, a gente pode estar colocando dessa forma assim. E aí, o nosso resultado vai ser esse, ó. Conforme eu coloco aqui em telas menores, como do iPhone, lá, ele já coloca um projeto um embaixo do outro. Tá vendo? E aí a gente percebe que ele não afastou um do outro, né? Aqui, ó. Porque faltou eu colocar o quê? Vou ter que colocar aqui um, o margem Y de 3px em todos eles. Por que margem Y? Para ele colocar uma margem em cima e embaixo do meu card. Assim, ó. Colocar uma margem em cima e embaixo para afastar eles um do outro em 3. Pode ser 3. E aí ele se afasta, ó, tá vendo? Eles não ficam encostados um no outro. Em telas maiores, né? Que é, por exemplo, uma tela de notebook, vai ficar assim, um do lado do outro. E uma tela, né, em uma tela de celular lá, ó, ele já tem um comportamento diferente, tá vendo? Viu? Então, assim que ele vai funcionar. Beleza? Tá aí, ó. Esse é o nosso sistema aí de grid. Então essa é a vantagem do Bootstrap, né? O Bootstrap ele entra para facilitar essa questão da responsividade. E esse sistema de grid ele é usado até hoje, tá? Além do Flex, que você pode estar usando também para substituir esse sistema, mas eu basicamente não tive que mexer em nada de CSS. No próprio HTML eu chamei o row, que eu sou obrigado a usar o row quando eu trabalho em cima de coluna, e aí eu defini, ó, você vai estar em 12 colunas, né, em tela pequena, e tela média você trabalha em 4 colunas. E aí quanto mais divs, quanto mais itens eu colocar aqui, né, digamos que eu tenha mais 2 divs dessas, né, tem mais 2 itens desse, né, vou pegar aqui o último aqui, eu vou duplicar ele aqui, ó, vou copiar. Aí digamos que eu tenha mais alguns outros projetos aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar a coluna aqui embaixo, tá vendo? Só que ele não completa, ele não faz o que o Flex faz de tentar alinhar. Então o Flex ele alinha os elementos. Só que como eu não estou usando o Flex aqui, ele não alinhou, ele botou um sistema de grid lá. Ó. Você vê, percebe que ele é uma tabela, né, no sistema. E assim a gente terminou essa parte aqui do projeto, quer dizer, a parte do front, né? A parte do front aqui, ele tá feito. Essa parte aqui de projeto. Só que o que acontece, galera? Quando ele clicar no projeto, ele vai carregar esse projeto em uma outra pasta, né? Porque aqui é só para ele poder ver o projeto, né? Assim, para ele poder ver e entender. Só que quando ele clicar, ele vai levar para um outro site, né? Para um outro projeto. E aí eu teria que criar uma página que lesse essa requisição, né? Lesse esse projeto. Quando ele clicar, ele vai carregar essa página. Só que ele vai carregar essa página de uma forma dinâmica. Quer dizer, que vai ser a mesma página, ele só vai mudar os dados que eu quero que apareçam nessa página. Então, assim, ele vai... o nome do projeto, as fotos, os dizeres, né? Eu vou estar montando esses dizeres em um texto e ele vai ler esse texto para essa página. Então vai ser a mesma página sendo chamada de formas diferentes. Tá? A gente vai estar fazendo isso aqui. Bem, então com isso, galera, fechamos aqui nossa parte de projeto. Né? Concluímos ali o projetinho. Vamos subir nessa parte aqui do projeto. Vou abrir aqui o terminal, vou parar tudo, vou abrir o terminal.
no terminal, no terminal eu vou dar um CLS aqui para limpar, né? Beleza, aqui ó. CLS não, é Clear, que eu estou usando no Linux. Clear para limpar. Aí a gente dá o comando git add ponto para ele adicionar os arquivos novos que eu coloquei. Depois eu uso o comando git commit -m e aqui eu coloco o nome da minha branch, que é aquele nome grandão ali. Não sei se ele vai preencher, não vai preencher. Então vamos lá. DW, não vai preencher. DW barra institucional barra área traço projeto. E aperto Enter. Opa, faltou fechar aspas. Então aqui, ó, né, ele aplicou o comando, tá? O comando aqui do commit. Beleza, aplicou. E agora a gente dá o comando git push origin. Se eu der somente git push, ele vai tentar pegar o meu item e mandar para minha origem normal. Se eu botar aqui só origin, ele vai tentar pegar essa branch e mandar. Só que ele não conseguiu. Ele pede para você definir qual é, a branch que você vai mandar, até porque essa branch não existe lá. Se ela existisse, ele mandaria. A gente vai ter que colocar de novo aqui o DW institucional área de projeto. Ele está completando porque eu já digitei isso antes, tá, galera? Então ele guarda ali que você já digitou. E aí, né, vou apertar aqui Enter. Ele vai mandar isso lá para o nosso GitHub. Então já foi lá para o GitHub. Então, em um projeto real, a pessoa abriria aqui o GitHub, ele ia ver que foi mandado ali uma informação nova, né? Você como programador, você pode vir aqui comparar, criar um pull request. Você não tem acesso à main, né? A main ela é travada, você tem acesso ao teste. Então você pega o teu commit, né? Preenche aqui que você vai mandar isso lá para o teu supervisor, né? Você bota aqui é, front de teste, fonte de projeto. Vou escrever direito, né, Fabiano? Front, projeto. Front do projeto da página institucional. Né? Você bota aqui o item, aí você pede para comitar. Vai aparecer o que você escreveu antes lá, né? Ver se tem algum conflito. Não tem, você faz o merge, né? Confirma ali se é esse mesmo. Confirma que fez o merge, ele vai para o teste. Subiu em teste, a pessoa vai fazer o teste dele, né? Vai dar ter todo o processo de teste. Passou no teste, o próximo passo é criar um outro pull request, só que agora para mim, né? Você pegando ali o que você fez e jogando na main ali, né? Jogando aqui, ó, criando na main. E aí, clicando, confirmando, ele vai atualizar a main. E no nosso caso aqui, o nosso projeto, né? Nós temos aqui a nossa action. Assim que a gente joga qualquer coisa na main, ele já vai publicar esse item lá no nosso site. Então aqui, ó, tá falando deploy. Quando essa barrinha terminar, o conteúdo já vai estar no ar para você poder consumir, né? Então tem todo um processo aqui que ele já pega lá, já faz né, o monta o build do item e ele já está pronto aqui o deploy. Você entrando no site, ele já vai ter ali, né, os seus projetos ali feitos. Aqui, ó, viu? Tá funcionando o item. Ok, galera? Beleza. É isso. Bem, galera, esse vídeo aqui, né, foi para a gente poder trabalhar um pouquinho mais com Bootstrap no nosso projeto. Colocamos aí um pouco do card, vimos como é que funciona ele, né, no mundo real, a forma mais simples dele de você poder chamar. No próximo a gente vai estar
deixando essa página mais dinâmica com o JavaScript, né, colocar ali algumas coisas para poder carregar esses projetos, para poder listar esses projetos de uma forma mais dinâmica, não ficar muito só no HTML e CSS. Mas a ideia aqui, né, era concluir essa página com a parte de colaboradores, mas com essa questão da dinâmica, quando a gente colocar o site dinâmico, vai ser mais fácil concluir ele, né? Porque eu vou já estar chamando esses dados de um arquivo no próprio sistema ou de um banco de dados. Então, os projetos, as telas ali, elas vão começar a ter um pouco mais de dinamismo, né, a partir do próximo vídeo. Então, galera, se esse vídeo contribuiu aí para os teus estudos, né, se ele foi relevante ali, você se inscreve no canal, né, dá uma curtida, dá um like e vejo vocês no próximo. Até mais.